O principal fator de risco para desenvolvimento de câncer do colo uterino são promovidos por HPV. Todo mundo que tem HPV vai ter câncer do colo uterino? Não, mas o risco de desenvolvimento de câncer do colo uterino é muito maior do que uma pessoa que não tem. Ou a história, por exemplo, do que está acontecendo ultimamente não tem nada a ver, não tem diretamente a ver com câncer, mas esse movimento anti-vax. Nós somos do Projeto NOX, um grupo de divulgação científica feito pelos estudantes do Instituto de Química da USP, que visa combate à desinformação por meio da divulgação da produção científica feita na nossa universidade. Eu sou a Rafa e hoje nós estamos na frente do Instituto de Ciências Biomédicas para entrevistar uma docente daqui, a professora Ana Paula Lepic. Ela faz parte do projeto C2PO, que é o tema dessa nossa série de episódios. O C2PO é o Centro Integrado de Oncologia de Precisão, um centro de pesquisa da Universidade de São Paulo. Ele foi criado em 2023 e foi estabelecido com uma dupla missão, que é coordenar a pesquisa realizada em diferentes unidades da USP e disseminar informações científicas de alta qualidade sobre o câncer. Esse grupo de trabalho e estudo foi iniciado em 2023, e a ideia é que isso é um centro de especialidades. Na verdade, a USP fez outros desses. Câncer não é uma doença, são muitas doenças diferentes, que têm como ponto comum uma proliferação exacerbada de células, em alguns casos invasão de outros tecidos, que a gente chama de metástase, né? Todo mundo conhece isso como metástase. Isso é muito grave e pode ser fatal para o paciente. Mas como são várias doenças, as origens também são muito diferentes, as causas são muito diferentes. Então não existe uma coisa que seja o tratamento para câncer. Não existe isso. Existem vários tratamentos para vários tipos de câncer. A ideia da oncologia de precisão é que a gente consiga entender o suficiente de cada uma dessas doenças, na medida do possível, para tratar corretamente o paciente. Mesmo, por exemplo, se a gente pensar em câncer de mama, não existe um tipo de câncer de mama, existem vários. E uma paciente que tem um determinado tipo vai responder a um tratamento e não ao outro. Então não adianta eu dar um outro tratamento porque a paciente não vai responder. Então é muito importante entender que paciente responde a quê, para que o tratamento seja eficiente, que tenha eficácia adequada, que seja potencialmente menos tóxico. E se a gente pensar em sistema público de saúde, que isso seja razoavelmente adequado, porque são tratamentos muito caros também. Então também não dá para gastar um monte de dinheiro num paciente que vai passar mal com o tratamento, não vai responder ao tratamento, e é um monte de dinheiro que pode ser desperdiçado. Então tem várias razões para se buscar fazer uma oncologia de precisão. Como que você especificamente entrou nesse projeto? Como que ele apareceu na sua trajetória acadêmica? Eu venho trabalhando com imunologia tumoral, então respostas imunes e câncer já há muitos anos. Eu tenho interagido muito, eu trabalho aqui na USP, claro, mas eu interajo bastante com grupos lá da medicina. E quando esse grupo foi montado, a ideia é que ele fosse muito abrangente, que ele pudesse trazer pesquisadores de diferentes unidades da USP, que a gente pudesse fazer uma rede de colaboração. Isso é muito importante, ciência se faz em colaboração. Então eu fui uma representante aqui do ICB, como a gente tem representante da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, como tem representantes do Instituto de Química e de outros, da Medicina, claro, e de outros lugares também. Então, porque eu já tinha bastante interação e porque eu conhecia várias pessoas dentro dessa área, eu acabei sendo convidada para participar, mas a nossa ideia é convidar todo mundo. A ideia é que o grupo seja muito inclusivo, que a gente possa estabelecer conexões e colaborações entre vários grupos de pesquisa, USP Ribeirão Preto, USP de outras cidades, mas eventualmente também trazer outros pesquisadores de outros lugares e outras instituições que possam colaborar numa missão que é bem complicada, porque essa história, oncologia de precisão, ótimo, mas é bastante complexo chegar nisso, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância de projetos como esse para a sociedade brasileira, na sua opinião. Super importante. Então, em primeiro lugar, na minha opinião como cientista, ciência se faz com colaboração. Duas cabeças vão pensar sempre melhor que uma e 4 vão pensar melhor que 2. Outra coisa, quando a gente pensa em oncologia de precisão, a gente tem que pensar que é um tema bastante multidisciplinar.
Então, expertise em várias áreas acaba sendo muito importante. E isso é verdade nesse centro, como é verdade em outros grandes projetos que têm sido fomentados no Brasil, seja pelo CNPq, seja pelas agências estaduais. Isso tem sido fomentado de forma bastante importante no Brasil. Projetos longos com envolvimento de muitas pessoas, com diferentes expertises. Além da gente gerar uma capacidade muito melhor que, por exemplo, o meu laboratório tem expertise em um tema. Se eu colaborar com mais 5 pessoas, eu tenho um repertório muito melhor de ferramentas. Se eu pensar isso em nível estadual, nacional, melhor ainda. Além disso, acho que tem um ponto importante que é o contato entre as pessoas. Então, essa troca de informação, troca de colaboração, estudantes que eventualmente podem ir para um lugar ou outro, da mobilidade. Isso acaba fomentando ciência em muitos lugares e ajudando muita gente ao mesmo tempo. Eu acho que é bastante rico para o país também. Eu queria saber sobre qual é o principal tema de pesquisa desse laboratório em específico. O nosso interesse, porque, de novo, eu e mais todo mundo, o nosso interesse é como que alguns tipos de tumor, a gente não trabalha com vários tipos de câncer, com alguns, como esses tipos de câncer, como essas células tumorais interagem com células do sistema imune. É um conjunto de células e tecidos que a gente tem no nosso organismo e que é muito importante para definir resposta contra agentes que podem ser danosos e tolerância contra agentes que não são danosos. Por exemplo, há tempos atrás era tudo que é próprio versus o que não é próprio. Alimento não é próprio, mas se a gente não quer montar uma resposta contra alimento, a gente precisa dele. O pólen não é danoso, mas se você desenvolver alergia contra ele é danoso. Acaba sendo danoso. Então é melhor tolerar o pólen. Tem esse termômetro e consegue definir o que é importante de responder e o que é bom tolerar. Tumores são bons da gente responder, mas os tumores são muito bons de escapar dessas respostas imunes. Então o que a gente estuda é como que os tumores e as células do sistema imune se comunicam e como que esses tumores conseguem modular essas respostas. Esse é o nosso interesse principal aqui no laboratório. E a gente trabalha com alguns tipos de câncer. Para mim é muito querido o tema de saúde da mulher, então a gente trabalha com câncer do colo uterino, a gente tem projeto com câncer de ovário, mas a gente também trabalha em 2 projetos bem importantes e bem interessantes sobre câncer de orofaringe de cabeça e pescoço. Causas bem interessantes. Esses são os principais, a gente já trabalhou com melanoma, bem fechado. Eu não tenho um grupo de pesquisa muito grande, eu prefiro ter um grupo menor mais e focado. focar mais em cada estudante do que um grupo muito grande. Mas são estratégias diferentes. Então a gente tem poucos modelos de estudo. O câncer, ele é uma doença que ele possui um grande estigma. Você comentou especificamente os da mulher, não só esses, claro, mas com bastante foco nesses. Como você acha que o C2PO ajuda a quebrar esse tabu com relação ao estigma do câncer? Em relação ao estigma, mas acho que o mais importante é a informação. Eu acho que o C2PO tem um braço de divulgação científica bastante importante. Quanto mais as pessoas entendem as coisas, menos complexas, misteriosas elas ficam, né? Então, é melhor entender bem o que está acontecendo do que ficar com uma imagem muito esquisita na cabeça. Posso falar de cara dessa questão de saúde da mulher, por exemplo. A razão, o principal fator de risco para desenvolvimento de câncer do colo uterino são promovidos por HPV. Todo mundo que tem HPV vai ter câncer do colo uterino? Não, mas o risco de desenvolvimento de câncer do colo uterino para quem tem alguns tipos de HPV numa infecção persistente, ou seja, uma infecção que perdura, é muito maior do que uma pessoa que não tem. Mesma coisa que cigarro. Todo mundo que fuma tem câncer de pulmão? Não, mas o risco de quem fuma é muito maior. Então entender esse tipo de coisa acho que é bastante importante, inclusive para a pessoa decidir. Eu sei disso, eu vou fumar assim mesmo. Tá bom? Cada um faz. Ou a história, por exemplo, do que está acontecendo ultimamente não tem nada a ver, não tem diretamente a ver com câncer, mas esse movimento anti-vax. Porque eu acho que vai me fazer mal. Mas será que vai? Você se informou direito? Então, acho que a melhor coisa é ter a informação correta, de uma fonte confiável, para poder tomar decisões bem claras e bem informadas. E não ficar nesse mistério todo, né? Eu, por exemplo, na família recentemente, um tipo de câncer que é grave, que é importante, mas que, se tratado cedo, se controlado em tempo, é diferente de uma situação onde você tem uma pessoa que pega um câncer em um estágio avançado. Sim. Aí é bem mais complicado e daí sim, dá um medo na família, dá medo na pessoa e assim por diante. Eu sinto que tem muitos estigmas com relação ao câncer sobre, por exemplo, encarar o câncer como uma sentença de morte imediata. Descobrir um câncer, nossa,
pessoa. Assim como que você falou da desinformação quando você comentou sobre câncer relacionados ao tema da mulher, eu imediatamente pensei no de mama, porque é o que mais tem informação sobre. Mas do colo uterino, por exemplo, eu não vejo tanta gente comentando sobre. Então eu acho que realmente o que você falou, a desinformação é algo muito forte. E olha que interessante, né? Porque a gente existe um esforço muito grande na divulgação das vacinas contra HPV. Tem vacina, toma vacina. Tem vacina contra HPV. Então, a Austrália daqui a pouco está celebrando eliminar HPV. Imagina, eliminar câncer do colo uterino causado por HPV. Eles foram pioneiros na instituição de programas de imunização e eles estão indo muito bem. Muito bem. Vários tipos, uma porcentagem grande de câncer de orofaringe é causado por infecção por HPV. Então, é interessante isso que você está falando. Eu concordo, câncer de mama é muito famoso, né? Então tem alguns tipos de câncer que são super famosos. Mas o de colo uterino é muito importante na população. Sim. É muito frequente. Não, foi mais um exemplo que eu usei. Sim, porque eu sinto mas que é interessante. Sim, tem muito que não é comentado sobre, ou se é comentado tem muita desinformação sobre, sei lá, ficar na frente do micro-ondas vai te causar alguma coisa no útero. Eu já ouvi essa. Tem muitas coisas que você ouve por aí, e tem essas coisas que parecem meio bobas, mas tem algumas que parecem corretas e não tão, só que as pessoas não vão a fundo e não sabem que tá errado. Isso é um dos maiores desafios na ciência hoje em dia, na minha opinião. Acho que sim. E por falar em desafio, eu queria saber quais são os principais desafios de coordenar um grupo grande de pessoas. Quantas pessoas tem nesse laboratório, no geral? No momento, eu tenho 6 alunos de doutorado, uma técnica e só. Eu tinha 3 alunos de C até o fim do ano, mas eles todos estão encaminhados na vida. Nós não somos um grupo muito grande. A gente tem uma aluna que está fazendo um programa de mobilidade vinda da Sorbonne. Então ela tá ficando aqui, vai ficar 6 meses aqui no laboratório e depois ela volta para casa. É bem rotatório? É rotatório no sentido de que os alunos têm um período de pós-graduação e depois eles saem, né? Então, ex-alunos do laboratório estão por aí, né? E a comunicação entre esse e, agora sim, os outros do C2PO? Aqui no laboratório é simples a comunicação. Eu tô aqui o tempo todo, então a gente se comunica one-on-one, que a gente brinca, né? 1 para 1 o tempo todo. A gente tem um grupo de WhatsApp, claro. Entre grupos diferentes, eu acho que é mais desafiador. A gente tem um website, né, do C2PO, existe também um WhatsApp de alguns grupos que participam, mas comunicação eu acho que sempre é um desafio. Eu sempre acho comunicação um desafio bem importante. Na sociedade em geral. Porque, por exemplo, e eu falo dos outros, mas eu sou a primeira a não ler e-mail até o fim. E daí, né, tava lá no e-mail, você não viu, pois é. Essa correria, eu acho que as pessoas têm menos tempo de parar e pensar com calma, ou responder com calma, ou ler com calma o que o colega tá falando. Então, eu acho que esses são desafios bem importantes. Comunicação, para mim, é um dos mais importantes. A paciência, né, de realmente ouvir, realmente ir atrás, perguntar. É muito complicado se comunicar hoje em dia, as pessoas não têm. Eu acho que aquele tempo de um espaço de conversa, de você tomar um café com seu colega. Sim. Você tá jogando tempo fora. Não tá jogando tempo fora, você tá trocando informação com alguém num ambiente que é um pouco relaxado. Eu acho que às vezes quando você distancia um pouquinho do ambiente muito focado, muito denso, você fica um pouco mais criativo. E às vezes, em umas conversas muito simples até, acabam saindo ideias muito boas. Acho que é isso. Eu acho que em muito contato com essas áreas de exatas, nós, pessoas de exatas, a gente acaba perdendo um pouco do lado humano. Eu sinto que falta muito isso não sei se você pensa mesmo, mas ainda mais trabalhando com um assunto tão delicado como câncer, como você encara isso no seu dia a dia? De certa forma, eu acho até um pouco interessante, assim, porque às vezes já aconteceu, sei lá, amigos que tinham um problema ou outro, que você fala, isso não é nada. É muito duro você falar isso pra alguém. Depois que você fala, opa, peraí, não devia ter falado desse jeito, né? Porque não é nada mais ou menos, assim, pra ele é tudo, né? Exatamente. E pra você não é nada, porque você sabe que o prognóstico é muito bom, que isso tem cura, isso tem tratamento, que vai conseguir resolver, que a chance
e nunca é 100%, mas se chances são que essa pessoa vai ficar boa. Mas aquela pessoa não tá sentindo isso, ela tá Exato. assustada. Então tem que ter um pouquinho De tato. de tato e às vezes eu acho que é esse cuidado, assim, de tato. Com Assim, certeza. pensando que as pessoas não estão no mesmo nível de informação que você. A mesma coisa, furou o pneu do seu carro. Pode ser a desgraça do seu dia. É, com certeza. Aquilo não é nada. É complicado isso de você minimizar o problema do outro, É. porque pra você não parece, você tá vendo de fora, é mais fácil É. de falar. É. E ainda mais uma perspectiva científica, foi um câncer descoberto cedo, é fácil de tratar, fácil, só que a pessoa vai ter que lidar com as consequências disso. Né? Exato, claro, e a vida dela, e a Exatamente. um transtorno, e etc, um monte de coisas. Então tem essas coisas que acontecem. E eu acho que esses grupos também, como o C2PO, ajudam para isso. Porque a gente discute entre nós, a gente tem um olhar para a sociedade, a gente tem um olhar para a comunidade, a gente tem um olhar para o paciente. Então isso também ajuda muito o cientista que tá Imagina, eu nem vejo os pacientes. Eu pego uma amostra de sangue, uma amostra de tumor, trago para esse laboratório, vou olhar no microscópio, vou olhar no equipamento, entendeu? É fácil ficar impessoal, né? De certa forma mas eu acho que um trabalho importante desse grupo é de trazer de volta, né? Olha, tem O esse lado grupo de humano. pacientes. Uma coisa interessante, por exemplo, a gente tem que escrever. Você não faz nenhum tipo de pesquisa sem ter um consentimento de uma comissão claro. de ética, claro. E aí, o que é interessante é que esse processo exige que você faça um termo que tem que ser assinado pelo paciente, de que ele concorda em ceder aquela amostra, por exemplo. E esse termo é bem interessante porque você tem que escrever em palavras que as pessoas entendam. Então, por exemplo, 20 ml de sangue. Não, 2 colheres de sopa de sangue. Mas é interessante isso. Sim. No começo você fala, nossa, puxa, e agora quanto que é? Tem que fazer uma tabelinha, porque a gente não sabe quanto que é 20 ml. Mas é interessante pensar da perspectiva das pessoas. Pra que você quer meu sangue? Né? Você vai levar pro seu laboratório e vai fazer o quê? É esquisito, assim. Então, por outro lado, tem pessoas que são super curiosas, né? No banco de sangue, quando a gente pegava a amostra, era, que pesquisa que você faz? Era bem interessante, era divertido. Tem pessoas mais confiadas, né, sobre o assunto. Mas tem gente que fica muito interessado também. Então, acho que é muito interessante a gente poder ter um pouquinho dessa experiência de ver as pessoas, entender o lado delas e o que vai ser melhor pra elas e como elas quebram esse tabu de câncer, sim. né? No seu dia a dia, você já teve experiência de chegarem em você falando sobre? Perguntarem, nossa, eu fui diagnosticado com, ou conheço alguém que foi diagnosticado. Tem. Eu não sou médica. Sim, E claro. muitas vezes olha, você Mas pode me te encaram indicar como uma médico. pessoa. Ou não, você pode me indicar uma pessoa. Ou já aconteceu, você consegue esse medicamento pra mim? Não posso receitar um medicamento pra mim. Claro. Então daí o que a gente faz é tentar encaminhar pro hospital, pro ICESP, pra um colega que seja um clínico, claro. Mas sim, acontece o tempo todo. Como imagino. Nossas perguntas acabaram. Eu queria saber se você quer comentar mais alguma coisa, talvez sobre o próprio Nox, o projeto, o nosso, ou então sobre a sua pesquisa, algo que você gostaria de comentar. Eu acho que eu talvez comentasse sobre o projeto de vocês, que eu acho que é importante, acho essencial. E acho que é muito, muito interessante, assim. Por exemplo, a gente está fazendo um jogo sobre vacinas e testando com crianças na escola, então no ensino médio e ensino fundamental. E é muito divertido, assim, o contato com as crianças, né? A gente já foi em uma escola, pelo menos, e ficou lá se divertindo muito com as crianças. Mas eu acho que as pessoas têm uma sede de saber as coisas, né? Elas querem saber. Sim. Então, acho que uma iniciativa dessa é super importante. Levar informação para as pessoas, levar informação que é curada de forma cuidadosa, de uma fonte confiável. Acho que é muito, muito importante e acho que é um espaço que tem que ser ocupado para poder divulgar de fato informação relevante, importante e verdadeira. Ainda mais que a gente estava falando agora sobre desinformação, né? Sim. Então, acho que é isso. Obrigada por ter recebido a gente no seu laboratório e falado sobre e respondido o e-mail. Então, é isso. Obrigada. Muito obrigada, muito prazer.